Estamos começando mais um bate-papo nessa noite, e aí com os amigos jornalistas Márcio Fagundes e Raquel Faria. Daqui a pouco o Lindenberg vai chegar também para nos presentear com a sua presença aqui nesse bate-papo, que a gente já está aí levando algumas semanas e, com certeza, ouvindo também algumas sugestões e críticas de vocês que estão nos acompanhando. Raquel Faria, vou fazer a pergunta a você. 162 milhões caindo na sua conta. O que você faria com essa grana toda, Raquel? 160 milhões? 162 milhões. Eu acho que eu organizaria minha vida, né? E eu acho que nunca mais ia trabalhar. Compraria uma bela casa, porque eu gostaria de morar com terra, ia viajar muito, ajudar algumas pessoas, enfim, não sei, eu acho que tem uma lista de desejos que eu faria com esse dinheiro. Daria um bom uso para ele. Eu gostaria de ganhar 162 milhões. Márcio Fagundes, 162 milhões na sua conta. E aí? É muito dinheiro, dá para ajudar muita gente, né? Ainda mais na minha idade, que eu estou já batendo quase nos 70, eu não tenho grandes aspirações, nunca tive grandes aspirações materiais, então isso daria para muita gente. Ver só muita gente ia ser uma riqueza maior e já caminhando para o final de vida. Olha, o negócio é o seguinte, na virada do ano, aquela mega do ano, tem prêmio de 360 milhões. Não, 380 e poucos milhões. Aí, dois vencedores. Deu 320 milhões para ali. Você acredita? Um ganhou, o de Sergipe, né? E o outro, até hoje, não foi buscar o prêmio. Fez o jogo pelo computador, via eletrônica, né? Aquela coisa toda lá, computador e tal. E aí, rapaz, está vencendo o prazo de 90 dias. Vence nessa quarta-feira. Então, 162 milhões vão ficar, sabe para quem? Vai para o FIES, que vai ser utilizado no fundo, né, para a educação, Fundo de Financiamento do Ensino Superior, FIES, pelo menos para ajudar a moçada que está precisando pagar uma faculdade e não consegue. Mas 162 milhões, eu vou dizer um negócio a você, o que é que eu falei com 162 milhões? Primeiramente, eu ia ajudar muita gente que está precisando, né? Depois dar uma grana aí para os parentes, para minha filha, para ela segurar a onda dela aí mais, aí, entendeu? E depois ia morar na praia de novo, entendeu, Márcio? Comprar um barco para ficar velejando para cima e para baixo à toa, conversando mole e vendo as estrelas à noite e de manhã, curtindo a vida. E ajudando quem precisa, entendeu? Porque na minha idade não tem condição mais de pegar 162 milhões e gastar. Não tem mais tempo. Então, vamos fazer bondade com o dinheiro, né, Márcio? Walter, esse somatório chama a atenção porque é muito alto, né? É um numerário muito grande. Você já imaginou quantas milhares de pessoas que não conferiram os seus bilhetes na segunda premiação, na terceira premiação, que dá um troquinho de 100, 300, 500? Você já imaginou quantas milhares de pessoas? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu joguei, eu só olhei quando eu não esqueci, porque eu esqueço muito de olhar, quando eu olhei, eu vejo assim, saiu para, suponhamos, para o Rio Grande do Sul, eu nem confiro, mas quem sabe eu estava no segundo prêmio, entendeu? Quem sabe eu estava no segundo prêmio. Então, quantas milhares de pessoas fazem como eu faço e tal, e esse dinheiro vai para a Caixa Econômica? Se está indo para a educação, está bem doado, está uma boa doação. Você tem a mania que eu tenho. Quando eu vejo, né, o resultado, então ouço o resultado do ganhador do Acre, de Rondônia, não sei de onde, não foi de Belo Horizonte, ó, eu nem vou olhar. Então, pode ser que eu já perdi, pode, né, ser que aconteceu de ter perdido algum prêmio, pelo menos um cara, como é que chama? Você chama um caramichão, né, sei lá, uma graninha pequenininha que dá para pôr a gasolina, mas... Caraminguá, uns caraminguazinhos. Pronto. Pelo, né, Raquel? Mais 162 milhões, olha só, cara, brincadeira, o cara não foi buscar e dia 31 de março perde a validade, são 90 dias de prazo. Se o cara não foi buscar, tchau e bênção. 31 de março, dia da revolução, dia da golpe. Antes de você chegar no 31 de março, vamos falar do 30 de março, que é o dia de hoje, que eu quero me solidarizar com as mulheres, está aqui na pessoa da Raquel,
e na pessoa da Miriam Cristo, são duas jornalistas que eu tenho na maior consideração, porque hoje foi lançado aqui em Minas um movimento chamado Levante Feminista contra o Feminicídio. E eu assisti parte desse lançamento. Foi agora no... Várias entidades preocupadas com a violência contra a mulher, entendeu? Muita gente participando desse movimento que chama Levante Feminista contra o Feminicídio. Assim, eu quero me solidarizar com as mulheres, né? E estou lembrando duas jornalistas, a Raquel, que é a nossa companheira aqui de live, e a Miriam Cristo, que participou desse lançamento. A Miriam Cristo é uma jornalista engajada também, da nossa geração, gente da melhor qualidade, entendeu? Então, esse é um movimento que a gente tem que tese dele maior que violência contra a mulher, seja ela do quilombola, indígena, do campesinato, seja ela do trabalhadora rural, doméstica, mãe de família, não. Violência contra a mulher, não. E os mineiros, as mineiras hoje, inclusive com convocação de homens também que têm sensibilidade para essa tese, lançaram esse levante que tem o meu total apoio, viu, Walter? Então, gostaria de registrar hoje, no dia 30 de março, o lançamento desse levante feminista contra o feminicídio aqui em Minas Gerais. Márcio, bem lembrado aí, essa preocupação ela tem que existir sempre, porque essa questão do feminicídio, né, e a da agressão à mulher, né, a mulher dona de casa, a mulher que sai para trabalhar, o assédio moral, sexual, enfim, essas coisas, elas são terríveis, né? Walter, me parece, a memória já vai falhando, me parece que só no ano passado foram 600 mulheres que foram assassinadas por esses machistas. Não tem nem palavra para qualificar esse tipo de gente que mata as mulheres, geralmente porque elas se separam, terminam um romance, terminam uma relação matrimonial, os caras matam as mulheres. Parece que ano passado foram 600 mulheres no Brasil e o Brasil é o 5º país no mundo em matança de mulher, entendeu? Geralmente, a maioria delas negras, de condição social baixa, entendeu? A gente tem que ter um olhar para baixo, não dá para esse país continuar olhando só para o céu e vendo a constelação desse cósmica, pensando no universo. Não dá, nós temos que olhar para baixo. Chega, nós temos que ter um projeto de nação, Walter. Eu acho, inclusive, completando, viu, Raquel, essa formação, eu quero ver sua opinião também, que é muito importante. Os Estados Unidos apontam violência policial e ataques a minorias, né, e indígenas no Brasil como um problema seríssimo. O relatório anual foi divulgado, né, relatório anual dos direitos humanos. Esse relatório ele é feito pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, é a impunidade que existe, a violência policial, principalmente contra as minorias, contra indígenas, né? Enfim, contra negros, né? Pobres, enfim, essa situação no Brasil que é terrível. E a falta de resolução dos processos, porque isso implica em quê? Porque nem você pune, às vezes, o acusado e você deixa, naturalmente, de fazer um processo e dar uma sentença àquele que causou um dano a alguém, né? Então, isso tudo implica em quê? Na impunidade, quer dizer, o cara começa a fazer aquilo e nunca é punido, e aí faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. Mas, Raquel, isso é uma situação grave no Brasil, essa questão de agressão às mulheres, né, Raquel? Eu acho que é uma questão grave, agressão a todos os vulneráveis, a todas as pessoas mais frágeis da sociedade, né? A sociedade brasileira é uma sociedade muito cruel. É uma sociedade que ela realmente funciona e ela existe, as instituições, para proteger a minoria. O judiciário brasileiro ele é para branco, homem e rico. Ele não é para mulheres e para pobres, e muito menos para indígenas. Essa questão da justiça, da falta de justiça no Brasil, ela não é uma coisa especificamente para mulheres, né? É para índio, para pobre, para negro, enfim, para todos os que não pertencem, né? Não são os privilegiados. O Brasil é o país dos privilégios, né? O país da desigualdade. Então, acho que isso aí é uma consequência natural, que essas pessoas que sejam vítimas constantes de crimes e esses continuem impunes. Mas a gente Walter, tem que fazer uma campanha. Mas em relação aos índios, eu queria fazer uma observação. O ataque às terras indígenas, porque são ricas, são terras que têm minério, têm metais preciosos e tudo,
Esse ataque sistemático já vem de décadas. Ele começou ostensivamente nas décadas de 70, quando se abriu a fronteira, a Amazônia, né? Houve a ocupação da Amazônia pela ditadura militar, né? Por uma estratégia militar, abrir a Transamazônica, criar indústrias, enfim, fizeram tudo aquilo, aquela ocupação desordenada, agressiva, ofensiva, insustentável, e ela continua. Você teve aí um pequeno período em que realmente você teve uma expansão do movimento ambientalista, do movimento dos direitos humanos, houve esse processo foi um pouco detido e sofreu uma reversão, mas logo depois do impeachment da Dilma, a coisa tomou outro rumo de novo, e as terras indígenas continuam sendo alvos de ataques sistemáticos aí, de fazendeiros e garimpeiros e tudo mais. De olho, obviamente, a ganância que move isso, e as instituições brasileiras elas nunca estiveram e continuam despreparados para proteger a maioria da população. Só sabe proteger homem, branco e rico. Isso aí é realmente... Walter, não, Walter, deixa eu um pouquinho do meu passado jornalístico. Eu lembro nos anos 80 que eu fiz várias matérias, porque teve uma época que a sociedade mineira, né, nomes da sociedade mineira, teve vários crimes, né, contra as mulheres, e aí criou-se aquele movimento Quem Ama Não Mata. E isso se alastrou pelo país. Eu estou lembrando porque Minas foi originário desses crimes, né, que começou com Ângela Dias e era mineira e tal, e culminando hoje com esse lançamento disso. Então, está me passando pela memória aqui que eu fiz várias, na época o Lindeberg, se estivesse aqui, ia lembrar também, fiz várias matérias sobre esse movimento que era Quem Ama Não Mata, que surgiu depois e tal. Entendeu? Isso aí é uma situação terrível, né? Porque nós tivemos aqui em Belo Horizonte o caso, né, do Dock Street, né? Você lembra muito bem, né, Márcio? O Dock Street aí foi um caso que impactou a alta sociedade belo-horizontina, né, mineira, né? Aquele caso da Ângela Diniz, não é isso? Então, foi um caso que realmente criou muita expectativa de punição, de justiça, enfim. Mas eu acho que ainda o modelo do Brasil ainda favorece o criminoso, favorece o autor do feminicídio. É um negócio terrível. E a gente tem que tiver dinheiro. Como é que é, Raquel? Favorece quem tem dinheiro. Favorece não é um tipo de crime, favorece quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. A diferença, eu acho, é se o cara tem ou não tem grana. Se ele não tem grana, provavelmente ele vai apodrecer na cadeia. Falar em quem tem dinheiro, Raquel, Márcio Fagundes, a Polícia Federal já está investigando aquela questão da vacina dos empresários do setor de transporte em Belo Horizonte, né? E aí pegou aquela enfermeira que aplicou as vacinas e a Polícia Federal está desconfiada que ela estava colocando, sabe o que ali? Não tinha vacina, não tinha nada, era apenas um soro, cobrando R$600, né, de aplicação, 50 pessoas, ela ganhou uma graninha boa, né? E a mulher, quer dizer, deu um golpe, talvez, em cima dos caras, né, que pagaram para tomar uma vacina que não existia. Isso é o que a Polícia Federal apurou hoje. Mas vamos ver se realmente a culpa não cai na cabeça do mais fraco, né? Vamos esperar que a Polícia Federal investigue e realmente apure se essa vacina era falsa, se não era, e por que os caras compraram uma vacina que não tinha nenhuma validade, hein, Raquel? É brincadeira, hein, Raquel? É um golpe, né? Se for um golpe da vacina, bem feito para eles. Foram querer passar perna, querer dar muito esperto, né? É a lei da vantagem, tirar vantagem, e acabaram, possivelmente, levar um golpe, né? Além de que a vergonha que vão passar, né? Porque os nomes provavelmente vão ser revelados, eles vão ficar constrangidos. Porque furar fila é muito desrespeitoso, é muito feio. Eles provavelmente não vão sofrer nenhum tipo de sanção jurídica, digamos assim, porque eu não sei se cometeram um crime, mas, assim, uma sanção moral eles vão receber. É muito feio. Todos eles vão ficar muito feios. Já um desgaste muito grande, porque o nome da empresa saiu aí em todos os noticiários, né? Sim, tudo, na mídia. E outro detalhe, né? Já apareceu que eles não pagam isso, não pagam aquilo, tem salário atrasado, funcionário reclamando, enfim, o desgaste já, né, pegou no peito da empresa. Agora, cabe apurar a Polícia Federal se realmente
essa enfermeira ela aplicou soro ou se essa vacina existia de verdade, tinha validade, e de onde ela veio, porque não é somente tomar vacina, é saber de onde ela veio. Não é verdade? Tem que saber da origem, de onde ela partiu até chegar na mão dessa enfermeira. Vamos aguardar com uma certa expectativa, entre aspas, né, o desenrolar desse fato. Outro detalhe hoje para Minas Gerais, Márcio e Raquel. O Diego Andrade, deputado federal, coordenador da bancada mineira, ele é do PSD de dado, né? E sobrinho do ex-senador Clésio Andrade, ele agora é o líder da maioria na Câmara Federal. É aquele acordão que houve aí para eleger o Lira para a Câmara, né? E aí a fatura chegou e o Lira está nomeando o Diego Andrade para a liderança da maioria na Câmara. Isso implica em quê para Minas Gerais? O que é que vai representar politicamente para esse Estado que tem mais de 20 milhões de pessoas esperando melhorar a economia, ter emprego e saúde para todos? E aí, Raquel? Eu não consigo enxergar uma relação aí de causa e efeito, né? Para o Diego, para a carreira do Diego Andrade, com certeza é uma boa vitrine, um grande impulso na carreira política dele, é um cargo importante, líder do governo, ele, obviamente, ele vai ter mais espaço no governo, ele vai conseguir atender melhor as suas bases. Esse cargo aí pode, inclusive, ajudá-lo na sua campanha de reeleição ano que vem. Agora, o que isso resulta para Minas Gerais, eu não consigo perceber muito bem. É claro que é bom, em tese, em princípio, você ter pessoas, políticos mineiros, em posições de destaque no Congresso, em Brasília. Você tem aí também o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, agora o Diego Andrade como líder do governo. Então, obviamente, isso aí, em tese, eles poderiam ter mais força, poderiam ajudar aí a trabalhar aí para o Estado, a trazer mais recursos, etc. e tal. Mas, realmente, eu não acredito que isso aconteça não, porque não há articulação em Minas Gerais. Eu acredito que o Diego, assim como o Rodrigo Pacheco, eles vão acabar atuando muito mais em função de projetos pessoais, projetos próprios, projetos de grupos. Não porque eles não têm interesse em ajudar Minas Gerais, eles vão ajudar as suas bases, alguns projetos, algumas coisas em Minas Gerais que atendam aí os seus eleitores. É claro que eles vão aproveitar seus cargos e vão puxar sardinha para cá, digamos assim. Mas eu não acredito em nada muito mais articulado, não, o Walter. Eu acho que eles vão trabalhar por si e por seus grupos e por suas bases. E, aliás, bem, porque o Diego Andrade é um político muito eficiente. Digamos assim, ele é, inclusive, sobrinho do Clésio Andrade. Eu lembro de quando ele foi lançado, quando ele entrou na política. Eu conheci Diego ainda quando ele trabalhava com a produtora, ele não tinha nem intenção de ser político. E o Clésio, o tio, abriu espaço, ele foi lançado, ele se deu muito bem. E ele e ele nunca mais perdeu a eleição e nunca mais abandonou a política. Ele tem muito gosto por essa atividade, parece que tem muita vocação para o que faz. Márcio Gomes, aí, alguma coisa que pode trazer essa liderança do Diego para Minas? Raquel resumiu maravilhosamente bem essa nomeação do Diego para a maioria. Está muito bem falado, Raquel. Obrigada, Márcio. Bonas. O Brasil... Walter, eu quero, aproveitando que nós estamos falando da Câmara e do Congresso, eu quero lançar para você uma pergunta que até hoje não consegui ainda saber onde é que está a origem dela. Vocês acham, Raquel, Walter, vocês acham que é função precípua do legislativo, do parlamentar, ter uma emenda para investir nas suas bases? Isso é função de um deputado? Quem criou isso? De onde veio isso? Por que hoje o vereador tem emenda? Por que o deputado estadual tem emenda? Por que o deputado federal tem emenda? Quem criou isso? Isso é função precípua, está lá na Constituição. Todo parlamentar vai ter uma cota para pintar o muro da escola onde ele é votado. Está lá isso. De onde veio isso, hein? Primeiro, passar para a Raquel para ela responder, depois eu dou a minha opinião. E aí, Raquel? Eu não sei exatamente como começou essa prática, não.
essa prática ela é dessa República, de 88 para cá, pelo menos que eu me lembro. O clientelismo, né, a fisiologia dominou completamente a política brasileira. Foi aos poucos, ela foi dominando aos poucos. O legislativo foi perdendo as suas atividades principais, que são legislar e fiscalizar, e passou a ser um despachante de luxo, passou a ser um representante de pequenos grupos, comunidades, junto ao orçamento. Quer dizer, qual é a atividade, virou a atividade principal do deputado ou do vereador? É ele, digamos, defender uma fatia do orçamento público para os seus leitores, para os seus grupos de apoiadores, digamos assim. Né? Quer dizer, lobista, né? Despachante, lobista. Realmente houve um desvio da função parlamentar e isso é cada vez mais intenso. Se o deputado ele não entra nesse perfil, ele não entra nesse padrão, nesse processo, ele não busca apresentar emendas, ele busca recursos para uma base definida de eleitores, ele tem dificuldade de se eleger. Aqueles deputados conceituais de bandeiras, eles têm hoje cada vez mais dificuldades para se manter no Congresso, infelizmente. Raquel, essa queda de qualidade. Vamos virar vira comigo essa moeda. Amanhã o Walter quer se lançar candidato a deputado federal. É democrático ele concorrer com um deputado que já tem mandato e emenda para investir nas suas bases? Ele vai sair equanimemente no mesmo patamar para disputar os votos? Não. O que você acha disso? De forma alguma, isso está virando capitania hereditária, tanto é que hoje você só entra na política ou se você tem um nome muito famoso e aí você consegue entrar, necessariamente consegue se manter, mas consegue entrar, ou então você entra porque alguém já abriu o caminho para você. Por isso que, normalmente, os políticos hoje são filhos, sobrinhos, irmãos, esposos, né, de políticos. Os mandatos são passados quase que negócio, como uma empresa de pai para filho. É isso que acontece hoje. As bases são herdadas, é um patrimônio que você passa de pai para filho, de marido para esposa. Então, é isso. A perda de qualidade é muito grande, né? E não é à toa aí que está todo mundo xingando os políticos, xingando o Congresso, essa insatisfação com o Legislativo, né? Aliás, eu queria só observar, a Assembleia Legislativa está aí fechada, né? Na pandemia, aí, um pouco afastada, aí, ou pelo menos trabalhando um pouco, né? E a gente quase não sente falta, né? Ô, Márcio, a emenda impositiva, ela se tornou lei, né? Ela se tornou lei e a emenda impositiva é um instrumento pelo qual parlamentares podem destinar, por meio da Lei Orçamentária Anual, a LOA, recursos para obras, projetos ou instituições. Eu conversei certa vez com um ex-deputado federal e ele falou comigo que essas emendas, muitas vezes, quando elas são destinadas para determinadas obras, enfim, em alguns municípios, onde a base eleitoral do sujeito tem voto. Ele deu um exemplo mais ou menos assim, se sai 1 milhão lá, né, de Brasília, às vezes chega lá, no final, chega lá 150 mil, 200, 300, o resto é comido. O rato rói essa grana até chegar lá na base, onde ela realmente teria que chegar totalmente. Emenda impositiva, não tem que ter direito, quem tem que fazer as obras é o governo, é o Poder Executivo, tá certo? E não o parlamento. O parlamento pode destinar, chegar lá e falar, olha, seu presidente, seu governador. Agora, claro, por quê? Tem governador que vai privilegiar somente as bases eleitorais e os opositores vão ficar chupando o dedo. Por isso que eles criaram essas emendas impositivas, porque todos têm direito, entendeu? É um negócio de doido. Agora, quanto a ser candidato a deputado federal, como você falou, Márcio, o cara que tem o orçamento na mão, o cara que tem a grana na mão da emenda parlamentar, ele leva vantagem. Igual o governador, um prefeito que está no cargo, um presidente, ele leva vantagem na hora da reeleição, porque ele sabe onde vai aplicar o dinheiro, sabe para quem destinar. Essa é a vantagem, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Agora, essa emenda, ela é uma coisa que realmente é para todo mundo, não é somente para a situação, não, entendeu? Ô, Walter, pelo que eu sei, a oposição é enrolada pela situação e os governos protelam
o pagamento dessa emenda. Ela não é obrigatória. Você enrola com a barriga e você paga quem é da sua base. Segunda coisa, entrou um fundo musical aí. Pode falar. É o BG. Aqui. Ao vivo é assim mesmo. Eu tenho uma tese de que os deputados federais deveriam chamar-se deputados nacionais. Todo deputado nacional pensaria apenas na nação e não pensaria nos seus estados. Então, deixariam de ser federais, né? Eu sou um deputado mineiro eleito em Minas Gerais para ser nacional, é pensar o país no todo. Agora, é um tema que eu queria que vocês pudessem debater a respeito dessa mudança. Não minha. Seriam deputados nacionais. Pensem apenas no país. Vocês foram eleitos para isso. Raquel? A mudança dos chefes militares, né, do comando das forças militares do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, né, eles foram exonerados, segundo informação que alguns pediram para sair, outros foram exonerados, tudo por conta de que havia uma batida de frente com o presidente da República, já que o presidente queria que o chefe do Exército tomasse a iniciativa, como tomou Vilas Boas, naquele caso, o julgamento do Lula lá atrás no STF. E o Pujol, né, o Pujol, o ministro do Exército, não admitiu e, inclusive, sempre fez crítica que militar é para estar no quartel e não dentro da política. Se quiser entrar na política, que ele saia da vida militar. E aí os militares entregaram os cargos, né? O Edson Leal Pujol, que era do Exército, o Ilques Barbosa, que era da Marinha, e o Antônio Carlos Bermudas, que era da Aeronáutica. Enfim, uma crise, né? Porque desde a época da ditadura militar nunca aconteceu isso, dos militares, das Forças Armadas, os chefes, entregaram os cargos. É uma situação mais complicada para o governo, principalmente para o presidente, que vê também só no outro inimigo, só pensa em guerra, alguma coisa assim, conflito, e parece que esse país não vai entrar na paz nunca. Basta mais de 300 mil mortos, e agora esse conflito político, inclusive com as Forças Armadas. E aí, Raquel? Está difícil, hein? O Bolsonaro ele fez mudança em 3 níveis no governo, né? Ele fez uma mudança na diplomacia, no Ministério das Relações Exteriores. Ele fez um movimento muito importante em relação ao Centrão, que é ali na secretaria, no governo, né? Ao colocar a Flávia Arruda na Secretaria de Governo, e fez uma outra movimentação nos militares. Inicialmente, achou-se, ou pelo menos o Congresso estava pressionando ele para fazer mudanças na chancelaria, no Ministério das Relações Exteriores. A pressão era para substituir o Ernesto Araújo. E também havia, obviamente, uma investida, uma ofensiva do Centrão, uma cobrança, uma pressão em cima dele, por conta da pandemia e tudo mais, houve algumas ameaças veladas e tudo mais. Então, eu acho que ele fez um movimento para acomodar o Centrão e, de 2 maneiras, ele realmente entregou um anel poderoso, entregou uma joia da coroa, que é a Secretaria de Governo, quer dizer, colocou o Centrão dentro do Palácio Planalto, ao lado do presidente, deu uma posição de poder político para o presidente da Câmara, e, ao mesmo tempo, ele tirou o bode da sala, que era o Ernesto Araújo, e colocou um diplomata qualquer lá. Quer dizer, não há mudança na política externa brasileira, mas, pelo menos, um bode mal cheiroso já não está lá incomodando. Eu acredito que esse novo embaixador ele seja mais discreto, não vai criar muita polêmica, vai fazer aí uma gestão aí low profile. Bom, eu acho que o Bolsonaro aproveitou um pouco a movimentação, as mudanças ministeriais aí, já que está fazendo mudanças, para fazer também uma mudança estratégica importante aí na questão das Forças Armadas. Eu, diferentemente, talvez, aí da maioria das pessoas, eu não vejo crise, eu não vejo uma situação assim mais complicada e não vejo maiores consequências. 3 generais que vão embora, vão para o quartel e outros militares vão assumir as posições deles.
Os militares que vão assumir, obviamente, são pessoas muito mais alinhadas ao Bolsonaro. Eu acho que nessa movimentação, o Bolsonaro ele está, digamos, afastando alguns generais que não estão absolutamente, não estão aí trabalhando na linguagem dele, não estão assim, absolutamente concordando com os projetos dele, e ele vai colocar militares que são muito mais afinados. E, principalmente, eu acho que ele vai estar buscando estabelecer pontes mais diretas e pontes com a tropa do Exército, a tropa das Forças Armadas. O que os generais, esses generais que saíram, pensam ou deixam de pensar, eu não sei se tem relevância. O que eu acho que tem relevância é como quem que a soldada, né, os soldados, os tenentes, os cabos, enfim, a tropa e a quem que a tropa vai acompanhar. Eu tenho, não tenho certeza, né, mas eu tendo a achar, eu acredito que é muito mais provável que o Bolsonaro ele passe a ter mais controle, digamos, sobre tropas e sobre os armados agora do que antes. Acho sim que o Bolsonaro ele tem um plano concreto, um projeto realmente de, digamos, de uma espécie de uma quartelada, uma intervenção armada, enfim, tomar o poder à força, impor o poder à força. Ele sonha com isso, ele é um ditador, né, por vocação, por tendência, por natureza. Ele quer realmente ter um domínio muito grande do seu país, quer ter um regime autoritário, mas eu acho que a questão não é se as Forças Armadas vão topar ou não topar. Hoje, eu acho que o projeto do Bolsonaro ele passa necessariamente por uma deterioração muito grande social no país. Ele mesmo já falou claro que os homens vão agir ou eles vão agir. Ele já insinuou isso quando a população sair às ruas, queimando, fazendo saques e tudo mais. Nós não temos essa situação. Nós ainda não temos uma situação de caos no país que justifique aí um estado de sítio como ele gostaria. Mas eu acho, sim, que a gente está caminhando firme para isso. Eu me preocupo mais, eu acho que o GPM chegando a 30% ao mês, como aconteceu agora, né, uma inflação de nível já de Argentina, pelo menos no atacado, isso é muito mais preocupante do que essa crisinha, essa crise, esse barulho, esse ruído aí de generais. Né? Que eles vão fazer o quê? Só para vocês terem uma ideia de como que o clima no Brasil de crise ele é muito fabricado, ele é muito exasperado. Quando houve aí surgiu essa notícia dos generais aí, os comandantes aí iam entregar os cargos e era uma coisa inédita, né, que não acontece desde 1977, blá blá blá. Um amigo meu disse assim: Bolsonaro está por um fim. Eu falei, mas como assim por um fim? Quem vai derrubar esse homem? O Congresso? Pô, mas o Lira acabou de botar uma mulher dentro do Planalto, a Flávia Arruda. Ele vai tomar iniciativa para fazer impeachment? Claro que não. Ali está bem acomodado. Os militares, vocês estão entregando os cargos, eles vão fazer o quê? Vão fazer se dão declarações de despolitização das Forças Armadas, eles vão pegar em arma para desculpar Bolsonaro? Então não existe, isso não existe. Ele é o presidente, ele está no poder, está assinando, a autoridade dele está valendo, e, para mim, essa crise termina em 24 horas, 48 horas, com a maioria das crises desse governo. Não dura 2 dias de jornais. Agora, com certeza, o Bolsonaro, com certeza não, tudo indica que ele vai estabelecer novas pontes mais diretas e menos burocráticas ou menos hierárquicas, digamos assim, com as tropas. O que vai ser disso, nós vamos ter que esperar para ver. Raquel, mas essa interlocução com as tropas militares, ela, de certa forma, já tem um ruído, né, no meio militar, porque muitos militares também não aceitam que seus colegas exerçam cargos no Poder Executivo. Né? O próprio ministro do Exército que saiu, né, o Puyol, era contra isso e nunca aceitou que o Pazuello se tornasse ministro, sendo general da ativa. Né? E o Pazuello, até agora, ainda é general da ativa. Né? Ele deixou o governo, mas ainda exerce a função de general. Então, isso aí realmente, quer dizer, se você imaginar que o desgaste que existe no governo Bolsonaro, isso também leva a rebote, tá? O desgaste das forças militares, isso aí é sine qua non. Não tem como desassociar uma coisa da outra, não é verdade? Porque se o Pazuello tivesse
feito um bom trabalho à frente do Ministério da Saúde, com certeza teria levado o nome do Exército, mas ele saiu desgastado. E, principalmente, naquela coisa, quando ele falou assim, ó, um manda, outro obedece. Sabe como é que ele, na condição de general, ali eu acho, na minha opinião, que ele poderia ter entregue o cargo ao presidente e saía por cima, entendeu? Mas não, preferiu, na minha opinião, se humilhar, né? Claro que o presidente é presidente, manda, e quem está ali tem que obedecer a ordem do presidente, mas ali ele teria que ter dito, não, eu estou indo embora, e acabou e pronto. Coisa que ele não fez. Isso desagradou muito, inclusive, o próprio ex-ministro do Exército. Ô, Walter, veja bem, se os militares estivessem insatisfeitos, tivessem a posição de que não vamos misturar, vamos ser profissionais, não vamos fazer política, eles largariam seus cargos. Há centenas deles lá, centenas e centenas e centenas. Eles estão em toda a administração federal. Por que eles não entregam? Eles estão preocupados com o desgaste? Ora, os juízes não se desgastam receber 100 mil reais por mês, os procuradores, eles continuam recebendo. Deixa a instituição se desgastar. Então, eu não sei até que ponto que esses caras estão lá, recebendo altos salários, estão com cargos de poder. Vocês estão preocupados com o desgaste da instituição, não. Eles estão preocupados com seus próprios benefícios. Eles têm privilégios, eles vão receber a única categoria que vai ter, que está lá no orçamento, reajuste salarial. Então, se um general ou outro, blá, 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 é um ou outro general. Eu não vejo nenhum movimento de satisfação nas Forças Armadas, não vejo nenhum movimento para entregar as mordomias, para entregar os privilégios, para entregar o salário, vão abrir mão disso tudo. Eles estão ganhando, e muito bem, para estar no poder. Vão entregar o osso? Eu duvido. E ninguém preocupa com o desgaste. Alguém está preocupado com o desgaste do STF, do Judiciário? No Judiciário? Claro que não. Alguém vai abrir mão pelo menos nem na Bolsa Internet, ou de qualquer privilégio, de qualquer dinheiro, de qualquer ganho, por conta da reputação, da credibilidade da instituição. Isso não existe. Então, assim, sinceramente, eu acho, só para vocês saberem, né, eu acho que o mercado financeiro, e, sobretudo, os analistas do mercado financeiro, pagos pelos bancos, pelas agências, que são homens muito frios, né, nas suas análises, o mercado financeiro praticamente não deu a menor importância para toda essa movimentação. Tanto é que a Bolsa engatou hoje na quarta alta seguida, ninguém viu nenhuma crise, ninguém viu o governo desmanchando, pelo contrário. O que a XP e agências e outros aí, analistas, aí, investidores, viram é que o governo ele conseguiu equacionar a questão do Centrão. O Centrão estava aí armando e ameaçando, dando sinal amarelo, né, para usar uma expressão aí dos jornais, e agora o Centrão está lá dentro do Palácio do Planalto, né? O PSD, que é um partido importante do Centrão, está aí líder, assumido como líder da maioria, nós acabamos de falar do Diego Andrade. Enfim, eu não estou vendo nenhum problema maior nessa relação, não. E acho, sim, que o Bolsonaro ele vai colocar o Exército e essas turmas todas, as tropas todas no bolso. Infelizmente, eu não gostaria até que não tivesse sucesso, mas não é a minha expectativa, sinceramente. Eu acho, inclusive, Márcio e Walter, eu acho até que essa movimentação dele, esse arranjo que ele fez, foi um arranjo bastante pragmático e talvez assertivo do ponto de vista, não do país, assertivo para ele, projeto dele, Bolsonaro, não para o país. O país vai ficar pior, ou na mesma. Não há nenhuma perspectiva de melhoria, obviamente, né? Agora, Raquel, a gente também, claro, a gente tem que ver a questão da economia, né? A economia, vários estados entrando em lockdown, capitais também, muita gente reclamando que o comércio está fechado, a economia está fraca, empresas falindo, pessoas empregadas, enfim, a vacina chegando para uns, mas não chegando para outros, mas não há possibilidade do mercado alavancar, funcionar sem ter, claro, pessoas trabalhando. E isso tem afetado muito a economia, não só de Belo Horizonte, como do país de uma forma geral. E o desemprego aumentando, né? E qual a saída, então, para que o governo possa fazer alguma coisa para
esses milhões de brasileiros que estão desempregados e precisam voltar ao mercado de trabalho? Eu acho que o governo não vai fazer nada, porque o projeto do presidente, como já foi claro aqui, o projeto dele é um projeto de poder político. E o projeto dele de poder político passa pelo caos do país. Então, eu acho que o Bolsonaro ele joga claramente pelo caos. Ele não vai consertar, pelo contrário, ele vai... a estratégia dele, claramente, a expectativa dele é exatamente exacerbar os problemas econômicos. Eu acho que não, eu acho que as coisas vão ficar muito mais graves, vão ficar muito piores. É a tendência e é, inclusive, o projeto do governo. Não acho que o governo está vindo ou age para poder acalmar ou poder amenizar um pouco as coisas, não. Pelo contrário, eu acho que a tendência, o Bolsonaro, ele anseia o país pegar fogo. Ele quer alguma coisa que possa justificar o estado de sítio, uma tomada de poder maior, alguma coisa como o Chávez fez na Venezuela. Ele age, o plano dele todinho é nesse sentido. Esse é o projeto dele. Ele é um presidente que foi eleito com uma arminha na mão, fazendo arminha na mão. É o que se pode esperar. Eu não vejo nenhuma surpresa, para mim não é nenhuma surpresa nem nada. Infelizmente, é o que nós temos. E não acho que o governo vai fazer alguma coisa, não. E mais ainda, vou de novo dizer, acho que nesse projeto, um projeto, digamos, de produção do caos, de levar o país ao caos, de levar o país a uma situação limite, nisso aí, o Bolsonaro tem a total colaboração das instituições brasileiras, tem a total colaboração do Congresso. O Congresso acaba de aprovar um orçamento inexequível, uma peça de ficção, como foi falado nos jornais. Esse Congresso, que há 5 anos deu impeachment na Dilma por pedalada fiscal, ou seja, por manipulação, pedalou 10, 100 vezes mais, manipulou muito mais, fez uma coisa completamente impraticável, inexequível. Então, assim, o Congresso ele está trabalhando para resolver o problema do país, ou para dar paz ao país, para dar estabilidade, ou para botar fogo também. É complicado, é difícil. Então, assim, não é só o Bolsonaro que está acirrando as coisas no Brasil. O Centrão também está, os políticos também estão, os governadores, os prefeitos, está todo mundo acirrando. Eu quero saber quem é que trabalha pela paz hoje no Brasil. Ninguém trabalha pela estabilidade ou pela paz. Todo mundo trabalha para botar fogo. Essa que é a verdade. Porque senão as pessoas fariam as coisas da maneira correta. O que é que o Congresso pensa, o que os deputados têm em mente quando vão lá e fazem um orçamento daqui? Boa coisa não é. Eles não estão nem aí para nada. Estão chutando o balde. Bom, então, eu realmente eu não vejo, Walter, eu acho que a coisa no Brasil está completamente solta, a economia está solta, está tudo solto no Brasil, está igualzinho à pandemia, tudo fora de controle. Raquel, nós temos aí agora, no próximo dia 31, né, 31 de março, ano da Revolução, do golpe militar, uns chamam que foi uma revolução contra o inimigo, né? Na época, falava-se, os comunistas, essa coisa toda, e para outros foi um golpe militar. E hoje, o grupo de maçons do Brasil, associações de maçons, declarando apoio ao presidente Bolsonaro. E todo mundo sabe que a maçonaria esteve presente lá atrás, no golpe de 64, tá certo? Em todos os movimentos, né, que causaram mais impacto na sociedade civil brasileira. E também no afastamento da Dilma, né? Porque o próprio Temer é grão-mestre da maçonaria, como o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, também. Essa interferência da maçonaria, isso vem há muito tempo na vida política do Brasil. Mas, se tratando de 31 de março, os militares, alguns querem comemorar, porque foi um golpe, foi uma revolução, não um golpe. E, na sua opinião, tem algo a se comemorar nesse 31 de março para a sociedade civil brasileira? Claro que não. Nunca foi comemorado e nem será comemorado. Jamais teve comemoração. Eu prefiro esperar para ver para crer se haverá algum tipo de comemoração. Eu nunca vi e não acredito que haja. Acho que pode ter alguma manifestação ou outra, coisas pontuais na internet. Mas, para mim, isso aí,
64 já foi há muito tempo, é uma coisa que a sociedade não digo que já foi esquecida, mas isso aí é passado. Eu realmente, assim, eu não entendo por que parece que tem alguns saudosistas aí da ditadura, mas são pessoas, é um grupo pequeno, inclusive dentro do próprio bolsonarismo. A última pesquisa que eu vi, ainda em 2018, os saudosistas da ditadura, os que defendem, aí, militar no governo, não é nem ditadura, não chega a 10%, 12%, é a minoria da minoria da minoria. Eu realmente não acredito em que aconteça nada amanhã, a minha expectativa é zero, acho que é só aquelas barulhos de internet e mais nada, nada significativo, nada expressivo. E para a sociedade é uma data que não existe. Eu acho que o dia do índio é mais importante para a sociedade lembra mais do que o dia do golpe de 64, sinceramente, sem querer fazer chacota, sem querer aí humilhar os militares. Mas, para mim, é irrelevante essa data, a sociedade não comemora, não vai comemorar, jamais comemorou. Eu também não... O general Braga Neto, que assumiu aí o Ministério da Defesa, né? Ele amanhã vai se reunir com o general de Exército, Décio Lins Scons, né, segundo o nome dele, atual chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Essa reunião está marcada para o dia 31 de março e será, quem sabe, o possível chefe militar do Exército. Vamos ver como é que é a linha desse homem, se ele realmente vai ter uma interlocução direta com o governo Bolsonaro ou se ele vai preservar o papel do Exército segundo o que determina a Constituição Federal. Walter, ninguém está seguindo mais a Constituição do Brasil, ninguém respeita a Constituição. O Exército já mandou a Constituição às favas, já mandou tudo quando entrou de sola no governo Bolsonaro. Eles não deviam ser vice, aquele Mourão não devia ser vice, eles não deviam estar lá no governo, eles não deviam estar ocupando cargos. E eles vão entregar os cargos? Não. Então, que bobagem é essa? O Exército já está lá, ele já se politizou, ele já está no governo, já rasgou a Constituição, já passou por cima de tudo. A Inês já é morta, já aconteceu. O regime já é militar. Nós já estamos no governo militar. Então, que bobagem é essa? Aí vem um general e fala, não, porque eu defendo que as Forças Armadas, que o papel, blá, blá, blá. Que conversa fiada, isso é conversa. Já tem 2 anos de atraso. Cara, general, vocês já estão no poder, vocês já fizeram isso há mais de 2 anos. Que história é essa agora? Me poupa, me poupa. Isso é conversa fiada. E para falar a verdade, esses generais que fazem essa conversa fiada, essa conversa para boi dormir, que é uma mentira, eles têm mais do que voltar para casa. Por quê? Eles não deviam nunca ter aceitado esse governo, não deviam ter sido vice, não deviam ter embarcado nessa aventura. Já embarcaram, agora alguns estão vendo que está dando errado, estão vendo que está ficando perigoso, aí estão tirando o time e vem e diz, mas eu sou democrático, isso. Mentira. Olha, eu acho que esses caras são piores ainda, porque são hipócritas. A situação que a gente sabe que muitos ainda seguem essa linha, né? Essa linha que é natural, a gente vive na democracia, vivendo na democracia, tem pessoas que gostam de um lado, do outro, vários lados. Mas eu digo a você que realmente é um momento, né, muito complicado, porque muitos querem comemorar e outros não. Vamos esperar o que vai acontecer, né, Raquel? Mas vamos esperar, né? Não acho que a maioria dos militares estão no governo ou estão apoiando, estão lá silenciosos com o governo Bolsonaro, por ideologia. É por dinheiro, sim, é pelo cargo, é pela grana, é pelo poder, é pela ganância. É o vil metal. Não tem mistério nisso, não, gente. É só isso. Tudo bem. Agora, se tratando de Brasil, Raquel, o que a gente precisa é que o país volte à sua normalidade política, que a economia volte a funcionar, que empregos sejam criados, porque tem muita gente em dificuldade. E a gente sabe que isso é terrível para um país onde tem 217 milhões de brasileiros, tá? A pandemia graçando aí, mais de 350 mil pessoas mortas. Hoje foi um dia terrível, né? Dessa questão também de pessoas que foram a óbito. Enfim, o Brasil está precisando de notícias positivas
e parece que até o momento não existe, Raquel. Eu acho que a pandemia, uma hora ela vai se ter, não tem como. A pandemia tem solução, a solução é a vacina vai chegar, pode demorar, mas vai chegar. Eu já falei isso aqui em outra live, que a partir do segundo semestre, depois que você vacinar os americanos e uma boa parte dos europeus, com certeza você vai ter vacina mais abundante no mundo, vai ter mais condições aí de acelerar o processo de vacinação no resto do mundo. Eu acredito, inclusive eu soube hoje que os americanos eles já estão pegando já as faixas jovens, eles devem completar a vacinação dos adultos ainda este mês, antes do prazo aí que tinha dado, aí, que seria 4 de julho, que é o dia da independência. Isso é uma boa notícia para nós, porque os americanos estão vacinados, mais vacinas aí à disposição aí para o resto dos países, né? Agora, veja bem, de qualquer forma, esse ano já está perdido para a economia. A pandemia já acabou com a nossa economia esse ano, e agora a questão é se ver se a gente vai conseguir preservar, ou pelo menos conseguir um ano um pouco melhor em 2022. Eu tenho muitas dúvidas. Esse processo aí de inflacionário que está começando aí na economia, ele tem as duas coisas que estão motivando ele, os dois motores dessa inflação, são coisas que estão fora de controle do Banco Central, estão fora de controle das autoridades brasileiras. Uma é o valor do dólar, o câmbio muito caro. Isso é uma questão de percepção lá fora. E essa percepção vai só piorando a percepção de que nós estamos fora de controle. E isso vai fazendo com que o dólar vai ficando mais caro para a gente. E uma coisa é o câmbio e a outra coisa que é o valor dos commodities. E quem forma o preço não somos nós, quem forma o preço são os compradores, é o mercado internacional. E eu também não vejo como é que isso aí vai diminuir. Então, sim, essa pressão inflacionária ela tem que ser um motivo de preocupação muito grande, sim. Isso pode sair do controle totalmente do governo. A mim preocupa muito, e ela é devastadora para a renda popular. Só um detalhe, gente. Ano passado, isso até saiu hoje no estudo da Economática, as pequenas empresas, os bares, os restaurantes, os serviços, os salões, estão tudo aí fechando porta e quebrando. Mas a maioria das grandes empresas que são listadas em bolsa, é o estudo que saiu hoje, elas tiveram um ano muito bom em 2020. E só não tiveram um ano melhor, estupendo, a maioria delas, por causa do dólar, porque o dólar teve uma valorização de 30% e isso comprometeu um pouco o resultado financeiro dela, sobretudo das que têm dívida denominada em dólar. Mas, para vocês terem uma ideia, o caixa das empresas aumentou 50%. Vou repetir, o caixa das empresas listadas em bolsa, da maioria delas, aumentou 50%. E o lucro líquido, 11%. São números maravilhosos. Mas, Fagundes... isso aí, Raquel. Os grandes estão ganhando, os milionários estão ganhando, os pequenos que estão se arrebentando. Mas, Fagundes, você que tem uma visão muito ligada também ao meio ambiente, os Estados Unidos dizem que só mandam dinheiro após o Brasil diminuir o desmatamento. O governo Biden pede que tome medidas tangíveis, né, para diminuir o desmatamento da Amazônia. Então, enquanto o Brasil não resolver essa questão, segundo o governo brasileiro, pode ser resolvida essa questão até 5 anos, mas aí o governo norte-americano diz que não, o prazo seria para 2021. Enquanto isso, a mata, né, a questão da Amazônia, vão devastando aquilo tudo. E eu não sei por que os militares não tomam conta dessa questão e manda aqueles caras que estão ilegais trabalhando ali, destruindo a mata, embora, botam alguma situação. Não é possível, né? Porque todo dia a gente ouve falar 20 campos de futebol foram destruídos, 30, 40 campos, e aí? Será que eles não têm essa informação, Márcio? Não é possível, né? E o governo americano disse, não vamos mandar mais dinheiro para eles, enquanto vocês não tomaram decisão correta.
Ô, Walter, outro dia eu estava vendo o céu aí desse mundo afora. São milhares de satélites em cima da nossa cabeça o tempo todo. Eu não estou falando 10, 15, não. Estou falando de milhares de satélites espionando, vigiando, controlando, fazendo trabalho de telecomunicações, cruzando informações. Então, sabe-se tudo hoje no mundo. Esses satélites são capazes de detectar uma pessoa no deserto. Imagina o grau de acuidade, de microscópico que ele chega numa distância de quilômetros acima, na estratosfera, é capaz de detectar. Então, essa questão ambiental, quanto à tecnologia, ela está muito bem servida. A questão é política de governo. Se você valoriza a vida, se você valoriza a terra, né? Com redução de carbono, o mundo hoje caminha para isso, porque está mais do que provado que ao capitalismo interessa destruir tudo, construir nada, mas destruir tudo. Enquanto ele puder explorar minério, enquanto ele puder explorar água, todos os bens da natureza, o capitalismo vai usar dessas artimanhas, né? Desses recursos, até eles se resolverem, entendeu? Isso não me assusta, não. Agora, o problema é o seguinte: qual a postura de governo frente a isso, frente à vida, Walter? Em resumo, é isso, é frente à vida. Se você não cuida do seu povo, você cuida da Amazônia. Essa é a primeira indagação que eu faço. Agora, quanto ao dinheiro, né, se o país vai mandar dinheiro para cá ou não, de acordo com a fiscalização ou não desmatamento, não sei, acho que precisava procurar parcerias, sabe? O mundo está virando. O Irã, que é a antiga Pérsia, maravilhosa, de cultura milenar, acabou de assinar nesse fim de semana um acordo com a China de 25 anos, onde a China vai pôr no Irã, que é um país de ponta, vai pôr 400 bilhões de dólares em investimento em indústria, em logística, em infraestrutura. 400 bilhões, o Irã. Isso é uma peitada nos Estados Unidos que eu vou te contar, viu? A Raquel acompanha também essa questão da política geopolítica, né, do mundo. Essas coisas vão ter uma repercussão. Eu estou acompanhando muito, porque eu estou muito mais interessado em saber o que vem pela frente do que o que está posto, entendeu? O que está posto está se exaurindo. Nós vamos ter que procurar novos caminhos, novas relações comerciais, nós vamos ter que procurar uma outra forma de convivência nesse mundo de comércio, né? Que ele não é novo, né? Desde a existência do homem, através da permuta, ela vem crescendo e chegou nesses sistemas que nós temos hoje aí. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com a vida, Walter, sabe? A vida da vegetal, a vida animal, com os seres humanos. A gente tem que ter um cuidado com a vida. Eu gostaria de fazer um acréscimo nessa questão ambiental. Eu acho que a questão ambiental ela extrapola o governo. Ela é uma questão de Estado, uma questão de nação. Não é só uma questão de governo. Por que eu explico isso? Por exemplo, vamos pegar o desmatamento da Amazônia, né? O governo não bota desmatador na cadeia. Quem processa um desmatador, quem processa é o Ministério Público. Quem pode pôr na cadeia é um juiz. Então, é o seguinte, nós temos judiciário para botar na cadeia desmatador, lembrando que os desmatadores são poderosos e ricos, são pessoas que têm muito dinheiro, não é um cara que corta uma árvore, é quem tem dinheiro para cortar centenas e milhares de árvores. Então, assim, nós temos judiciário para punir gente desse tamanho, os reis do gado, os reis da soja, os reis disso, os reis daquilo. Não, nós não temos. Então, outra coisa,
Eu vejo aqui a devastação assustadora em Minas Gerais. É impressionante. É uma coisa que dói aos olhos. A devastação, a destruição sistemática, diária, cotidiana. E aí nós vamos ter dois Brasis? É assim, na Amazônia é intocável, não pode se matar. Mas aqui em Minas Gerais você pode passar a máquina e acabar com todos os morros, pelar tudo, acabar com a Mata Atlântica, destruir todos os rios. Então, Então, nós vamos preservar a Amazônia, o que significa preservar os rios da Amazônia, porque se não preserva a floresta, matando os seus rios. Tá, aí vamos preservar os rios da Amazônia, mas aqui o Zema vai matar um rio vai acabar com a água subterrânea no norte de Minas para fazer um mineroduto? Uma coisa absolutamente antiambiental, quer dizer, é só a Amazônia, é só os amazonenses, os paraenses, é só o norte que vai ser metalista. Aqui em São Paulo, em Minas Gerais, nós vamos continuar destruindo tudo, como nós continuamos a destruir. Então, isso tudo é uma farsa, é uma hipocrisia. Eu acho que essa questão ambiental ela não caminha no Brasil, não vai caminhar, enquanto a sociedade, enquanto o brasileiro, o cidadão, a população brasileira entender que isso é importante. Gente, eu vejo isso o tempo todo. Brasileiro, o cidadão brasileiro, corta a árvore até por nada, simplesmente para não ter o trabalho de varrer o chão. Perfeito, Essa é a verdade. O brasileiro é antiambientalista, ele é um devastador, é um depredador da natureza há 500 anos. Acabamos com o pau-brasil, que deu nome ao país. Ô, Raquel, então, deixa eu te falar uma coisa aqui, Raquel. Perfeito, Raquel. Rapidamente aqui, Raquel, deixa eu completar. O vizinho aqui do bairro, na casa, em frente à casa dele, tem 2 palmeiras belíssimas. E ali aqueles cachinhos de coquinhos, as ararinhas viu comer e tal, e o coquinho caiu na porta dele, né? Então, eu passei um dia conversando com ele e ele disse que não aguentava mais limpar a frente da casa dele, que essas ararinhas estavam dando trabalho, sujando a porta dele, que ele ia terminar, sabe o que é? Mandar cortar as palmeiras para que as ararinhas não venham sujar a porta dele. Eu falei, então, fazer o seguinte, joga o seu lixo para a minha porta, que eu vou ficar muito feliz, tá certo? De ouvir as ararinhas cantando. E quanto à questão da sua frente, eu peço para limpar, sem problema. Então, essa consciência ambiental não existe no Brasil. É o que você está falando. Você cuida da Amazônia, mas o Cerrado Mineiro vai para o saco, né? A Mata Atlântica vai para o saco, né? Os rios vão para o saco. E aí? Só se trata da Amazônia? O Pará, que é um dos maiores estados do Brasil, a mineração acabando com tudo, os rios estão cheios de mercúrio. E quem vai contra as mineradoras? Quem vai? Ninguém. Porque o poder econômico está acima de tudo, né? E compra tudo que puder comprar. Você viu recentemente o caso da Bahia, onde aquelas desembargadoras foram presas por quê? Porque estavam vendendo sentenças, questão de terra lá, terra devolutas, enfim, muitas coisas erradas. Tá certo? Então, essa promiscuidade existe. Agora, você imagina quando é que isso vai melhorar? No dia de São Nunca. Porque o poder é lento também. Fala, Marcinho. Walter, me permite lembrar 2 coisas aqui. Até hoje não se sabe quem foi o responsável pelo lançamento daquele petróleo bruto na costa brasileira que pegou do Espírito Santo até lá em cima no Amazonas. Até hoje não se sabe quem foi. Imagina, e eu falando de satélites aqui que controlam tudo e todos. Controla uma pessoa. Imagina se não vai pegar um navio petroleiro aí. Esse foi um desastre que caiu no anonimato, né? Eu queria falar com você também que essa semana, coincidentemente, eu nem sabia que nós íamos falar de meio ambiente, mas eu assisti um filme que entrou essa semana no Netflix, que é um rapaz que começa a investigar a matança de peixes, a pesca industrial nos mares do mundo. É um rapaz, ele com a câmera, às vezes entra uma moça, a namorada dele vai com ele em algum lugar, eles vão para vários países. É devastador o que acontece nos mares no mundo. Não é só no lixo. Quem dera que fosse só o plástico que ele mostra, de milhões de toneladas de plástico que hoje são atirados no oceano. É o que a indústria pesqueira faz no mundo para dizimar
E a água do mar, ela tem vários componentes que vai desde as fezes do ciclo de peixes, que o peixe vai defecar em cima, aí alimenta um tipo de alga e vai passando pelos segmentos. Um peixe é predador de outro. Mas isso é um ciclo da natureza que tem que se renovar. Eles estão acabando com tudo. Essa matéria que eu vi é um documentário só sobre os mares do mundo. Volta, olha aqui, dá vontade. Eu saí quase convicto que eu nunca mais devo comer peixe. Márcio, isso aí realmente é verdade. Você está falando. 95. Gosto muito, eu sou pisciano. Como eu sou pisciano e nasci em fevereiro, olha, é escandaloso. E ele procura todos os organismos ambientais, de proteção, ecológico e tal. Todo mundo vira o rosto para ele e fala: não mexe com isso, não. Está tudo certo, tem um dinheirinho aqui. Mas e esse selo aqui na pesca de atum que vocês põem na latinha falando que é sustentável e tal? Eu fui ver, não tem nada de sustentável. Não mexe com isso, não. Isso dá problema demais. O tempo inteiro ele não consegue uma palavra de gente séria e dezenas de entidades ambientais envolvidas num processo onde o mar está acabando. Acabando a vida no mar, acaba a vida do homem também na terra. Basta ver o seguinte: a indústria de plástico, né, o que ela causa no meio ambiente, de poluição nos rios, nos mares, isso tudo é uma prática assim, abominável. Agora, fazer o quê, Márcio? Porque não tem quem fiscalize. As coisas da justiça são morosas, entendeu? Depois vem uma multa, depois tem um tal do TAC, termo de ajustamento de conduta, depois, enfim. E fica muito mais fácil, às vezes, você agir na ilegalidade, pagar uma pequena multa, do que você não ter o lucro daquilo que você está fazendo. Igual, por exemplo, em Belo Horizonte. Quantas coberturas existem em Belo Horizonte de formas ilegal? São ilegais. O cara aumenta lá, mora no quarto, 15º andar, foi fazer uma cobertura, e aí? Quem fiscaliza? Ninguém. Aí o síndico, às vezes, entra naquela conversinha boa dele, tal, aquele negócio todo, o cara fez a cobertura lá, depois paga uma simples multa à prefeitura. Isso tem Belo Horizonte inteiro. E aí? Quem vai fiscalizar? Qual o poder público? Como vai fazer isso? É feita agora essa questão de você pegar essas festas clandestinas. Pega essas pessoas, pega a identidade dessas pessoas e fica com elas. Tá certo? Vai na delegacia depois, na hora que quiser buscar, você vai pagar a multa de R$500 porque estava naquela festa. Você viu, o governador do Rio de Janeiro mandou fazer o quê? Lockdown, vão ficar em casa 10 dias, mas, no entanto, domingo, ele fez a festa de aniversário dele. E depois veio pedir desculpa. Era uma pessoa da minha família, depois chegaram surpresos os amigos. Esses são esses maus exemplos. É o seguinte: você passa nas comunidades, está rolando festa, e não vai ter que ir lá acabar com a festa daquela rapaziada, não, porque os bacanas estão fazendo suas festinhas. E aí, quem vai interromper? Você não viu o médico relatando que não estava conseguindo trabalhar? Isso foi segunda-feira, ou domingo, não sei, que não estava vendo barulho de uma festa próxima ao local de trabalho dele, de uma clínica, do hospital. E a polícia chegou. Isso foi em São Paulo. A polícia chegou lá e disse: a gente não pode adentrar o recinto, mas a gente está de fora aqui esperando o pessoal sair. Ora, aí você beneficia quem? O infrator, amigo. O infrator. Então, no Brasil, quem comete a ilegalidade é muito mais beneficiado de quem é vítima daquela ilegalidade. É uma realidade isso. Tanto na fiscalização dos rios, dos mares, dos oceanos, essa coisa toda. Infelizmente é assim. Né, Raquel? Bom, vou só fazer uma polêmica aí, uma frase que você falou que eu discordo, que isso não tem jeito. Não, tem jeito sim, e acho que as pessoas que pensam que as coisas vão continuar como estão, elas vão ter uma grande surpresa, porque eu acho que as coisas vão mudar muito. Não acredito que a humanidade simplesmente vai caminhar para o suicídio, para a destruição, porque simplesmente, porque, sei lá, porque eu não gosto, porque eu não sei, porque eu tenho preguiça. Não acho que não. Eu acho que sim, que você vai ter aí uma virada no mundo. Essa questão ambiental, ela é a grande desafio da humanidade aí nesse século, é o grande desafio do nosso século.
Isso aí vai trazer grandes transformações, vai trazer muita mudança do ponto de vista social, político, econômico. Isso é inevitável. O mundo, tempos em tempos, ele dá uma grande virada. E nós estamos aí às portas de uma grande virada. A dúvida é se o Brasil vai continuar descendo ladeira, né, e dar as costas e continuar aí nesse caminho maluco aí de autodestruição, ou se o Brasil vai ter uma virada e vai acompanhar o mundo e vai conseguir se reerguer, né? Mas que as coisas vão ter uma grande transformação aí a partir de 2022, 2023, é com certeza. Isso aí não tem como ficar do jeito que está. A gente espera. E o Brasil não vai ficar do jeito que está. O Brasil vai ter que escolher. Ou o Brasil entra numa onda, numa rota de consertar seus desvios e buscar um modelo de sustentabilidade econômica e social, ou ele vai virar uma grande Venezuela. Raquel, mas aí a gente tem um exemplo hoje, por exemplo, Márcio Fagundes, da Fundação Renova. Ela foi criada para quê? Para indenizar as vítimas daquela situação que aconteceu lá em Mariana. Até hoje, nada. A fundação foi criada para um lero-lero, somente para enganar os trouxas. Muitas pessoas até hoje não tiveram suas indenizações, né, concretizadas, pagas. Por quê? Porque a Fundação Renova foi aquela aplicação de conversa mole em cima das vítimas de Mariana e acabou, né? Agora, quem está por trás dessa fundação? Por que a Vale, ou melhor, que a mineradora lá saiu do caso e pôs a cara somente da Renova, né? Por quê? Para não queimar sua imagem perante os acionistas, perante o mundo, né, da mineração. É desse jeito. Você tem um caso aí de Brumadinho, né? Então, tudo isso, Raquel, o poder é bravo, é duro, e poder corrompe mesmo, entendeu? Não vou dizer que não corrompe, porque a verdade é assim. As benéficas entregam para todos os benfeitores do poder. Quem não leva são os pequenos. Mas na hora de tomar um uísque, 18 anos, comer uma boa lagosta, viajar para a Europa, passear, pegar um cruzeiro aí, né, nesses mares belíssimos que tem por aí, quem é que vai? Quem paga? Quem está bancando? Igual os laboratórios que pagam seminários, congressos para os médicos aonde? Os melhores hotéis do Brasil. E como é que é isso? Por que paga? Para que paga? Aí toma a receita para aquele remédio que você vai tomar, que não sabe nem se faz efeito. E por aí tem essa safadeza toda, Raquel. Eu espero que melhore esse país. Mas, sinceramente, para a nossa geração, não sei se vai chegar. Não é, Márcio? Claro que vai chegar. Claro que vai chegar. Claro que vai. As armas que nós tínhamos quando Vocês são otimistas demais. Não, eu sou. Eu acho que é tão fácil. Raquel, nós íamos para as ruas lutar por esse país, tomar porrada, correr, entendeu? Tomar gás na cara, essa coisa. Então, a gente não tem mais gás para isso. Só que essa geração... Eu nunca fiz isso, não. Eu nunca fiz isso, não. Desistir, porque enquanto tiver voz, puder falar, tiver garganta para falar, falarei. Agora, estou te contando, cadê a mobilização da sociedade nessa questão da pandemia? Cadê? Entendeu? Onde é que o povo está? Claro, porque não pode aglomerar essa coisa toda, mas se fosse para ver o Big Brother, se fosse fazer um show de um artista desse internacional, uma banda de rock do Brasil, estava tudo nas portas dos ginásios, dos estádios, esperando. O que você queria, Walter? O que você queria que o povo fizesse concretamente agora? O instrumento do povo é o voto. O povo não vai poder fazer nada agora, não. O que o povo pode fazer depois da pandemia, talvez, ano que vem, protestar. E, além de protestar, pode votar. E se votar certo, agora as pessoas têm que saber o que querem. Elas, de novo, o brasileiro elegeu um presidente com arma na mão, para matar. Não é para dar emprego, não é para isso, para aquilo. Veja bem, de novo, Bolsonaro foi eleito e ele não enganou ninguém. Ele é exatamente isso que esse presidente que nós estamos vendo. Ele não mentiu, ele não enganou. Ele elegeu com uma arminha na mão. Ele não é nenhuma surpresa. Ele está fazendo aquilo que se esperava que ele fizesse. Absolutamente coerente com o discurso de candidato. Então, agora, o brasileiro fala, mas eu não queria isso. Bom, então você vai se arrepender e vai mudar de opinião. Com relação à eleição do presidente, ela foi democrática. Ela foi através do voto direito. Tem que ser respeitado. Cabe ao Congresso Nacional, tá certo? A Câmara Federal, qualquer coisa, se tiver que tirá-lo através do impeachment, e agora não será assim. Eu espero que ele vá até o final do mandato.
que não tem nenhum acidente de percurso, mas ele foi eleito de forma direta. Quem elegeu é quem o queria. Aliás, democrática não. Quer dizer, o Bolsonaro não foi eleito de maneira democrática. Ele foi eleito através de um golpe. Porque, primeiro, teve uma farsa. Você teve a farsa da Lava Jato, né? Você teve a prisão do Lula, o Dilma, várias manipulações que levaram a esse resultado. Agora, não foi o Bolsonaro que impeachou a Dilma, não foi ele que prendeu o Lula, não foi ele que criou a farsa da Lava Jato. Então, é o seguinte, por isso que a gente tem que pôr as coisas nos devidos lugares. Primeiro, o Bolsonaro é autoritário, é um candidato ditador? Sim, mas ele nunca disse que não era. Desde o primeiro momento, todos os discursos dele, ele deixou muito claro qual é o projeto dele. E os brasileiros embarcaram, endossaram, votaram. Primeira coisa. Segundo, quem pichou, quem julgou, começou a erosão democrática, aquele impeachment da pedalada fiscal. Quem criou a farsa da Lava Jato, que levou à prisão do Lula e tudo isso aí, não foram eles. Não foi nem a extrema-direita, foi o tal do centro político. E quem é que liderou todo esse processo? Foi principalmente os veículos de comunicação, a imprensa brasileira, uma parte do judiciário, alguns empresários. Então, é o seguinte, eles é que deram o golpe no Brasil. Não foi nem o Bolsonaro. O Bolsonaro foi apenas o beneficiário. Então, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Quem deu o golpe, quem começou a erodir a democracia brasileira, não foram eles. Não foram eles. Mas o homem foi eleito pelo povo. Vocês podem, todo mundo pode me xingar. A Raquel sabe das coisas. Márcio, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não dou a menor atenção aos tweets de Carlos Bolsonaro. Se você me colocar os nomes, as fotos dos Bolsonaro, os filhos, eu não sei identificar quem é quem. Eu nunca li nenhuma matéria, nenhum tweet. O povo fala, sinceramente, eu acho que as consequências práticas dos tweets do senhor Carlos Bolsonaro, do auê que ele provoca na internet, é bobagem, é só auê. Agora, as edições do Jornal Nacional, feitas pelo jornalista William Bonner, tiveram consequências dramáticas para esse país. Eu, sinceramente, quem é o Carlos Bolsonaro para fazer um mal a este país que foi feito por senhor William Bonner? Então, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem deu o golpe, quem levou o país para se encruzilhar para a situação, não foi a extrema-direita. Foi o PSDB, foi a Rede Globo, foi a imprensa paulista, foi a Fiesp, etc, etc e etc. Ô, Márcio, dia 31. Calma, Raquel, eu já te ouvi bem. Agora o Márcio vai falar. Não, eu não. Que a Raquel falou, endosso. Deixa eu te contar. Dia 31 de março é para cantar Este é o País que Vai para Frente. Tá lembrado dessa musiquinha lá da época da ditadura? Ou se deve cantar Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Eu prefiro Amanhã vai ser outro dia do Chico Buarque. Entendeu como é que é? Aquela música do Geraldo Vandré, aquela música para mim já está muito ultrapassada, não está mais no contexto atual da política brasileira. Mas amanhã vai ser outro dia, com certeza. E eu espero que realmente esse dia está para chegar. Certo? Pode ser agora, esse ano, 2022, mas vai chegar com certeza, né, Márcio? É isso aí. Márcio voltou meio desanimado. Agora deixa eu... Qual a programação cultural aí, Márcio? Eu perdi o rumo da... Eu fui comer um pedaço de pão de mel ali, inclusive, estava uma delícia. Porque eu perdi o mote. Você fica no meio da conversa, eu perdi o ritmo. Ô, Márcio, olha, o Augusto Aras entrou com ação hoje no Supremo Tribunal Federal, uma DI. Me dá uma dica aí. Inconstitucionalidade. Até que horas nós vamos continuar falando? Me dá uma dica aí. Não, já está no final, está no final. Então, Augusto Aras, né, Procurador-Geral da República, entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para desvincular o DETRAN da Polícia Civil aqui em Minas Gerais. Segundo Augusto Aras, a Constituição não permite que a Polícia Civil atue de forma
com poder como um membro do Poder Executivo, nada disso. Ela tem que agir com polícia judiciária e cumprir seu papel. O delegado é para investigar, não é para tomar conta de Detran. E o Detran de Minas Gerais fatura, sabe quanto por ano, Márcio? Tem ideia, não? Uma fábula. Raquel, tem ideia? Não tenho ideia. Chuta aí, Márcio. 5 bilhões. Chegou próximo, 6 a 7. Pouquinho, né? É muita grana. E aí a Polícia Civil perde isso aí, vai tudo para a mão do governo, porque o que chega no caixa vai para o caixa do governo. Fatura isso porque eu não sou governadora, viu? Ô, Walter, mas por que esse assunto apareceu? Fatura 6 bilhões porque eu não sou governadora. Tá certo. Se eu fosse governadora, você acha que ia faturar quanto? 30, 50, 100. Os donos de carro iam, eu ia acabar com a raça dos donos de carro. Ia pôr PVA, as multas, tudo lá para cima, jogar tudo 10 vezes mais, para tirar os carros. Fala aí, eu acho pouco. Ô, Walter, mas como apareceu agora essa adinha aí? Olha, esse assunto já estava na programação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para ser votado lá, mas, por enquanto, ficou parado, né? Acho que os deputados quiseram mexer com isso aí, claro, porque a Polícia Civil sempre lutou para que o Detran permanecesse sob a sua responsabilidade. E essa matéria estava para ser votada pela Assembleia Legislativa. Não sei por que o Aras atravessou e agora está no Supremo Tribunal e, com certeza, essa coisa vai ter uma definição. Vamos esperar o que é que os senhores ministros vão fazer. E o Marco Aurélio Mello disse que agora, em julho, deixa o STF. Vamos ver quem é que vai entrar no lugar dele lá, né, Raquel? Hein, Márcio? Quem sabe não pode ser esse sujeito que era o ministro da Justiça e agora foi para aquele sujeito lá, não sei nem que é o nome daquele cara que era o ministro da Justiça, aquele que é assim como o presidente, né? Ele foi agora, sei lá, Secretaria-Geral, ele quer ser o futuro ministro, né? Puseram, esse eu acho engraçado, esse Cássio Nunes, eu quando olho para a cara dele, parece aquele, sabe, aquele cara que pegou o pau de arara errado, que o pau de arara ia para São Paulo, deixar ele em Brasília. Coitado, até pena olhar a cara daquele homem. A aposentadoria é compulsória, né? Aí é expulsória. É compulsória, né? A aposentadoria? 75 anos. É expulsória, porque ele fez 75. Né? Pois é, aquela PEC da bengala. Mas lembrai-vos que, até recentemente eram 70 anos, né? Aí foi aprovada a PEC da bengala, passou para 75. Então, ele sai agora na expulsória. Bem, estamos na hora de fechar o bate-papo nosso aqui na Conexão Minas Gerais. Raquel ajudou bastante aí, viu, Raquel, com seus argumentos, com sua posição. Parabéns. O Márcio também. Pena que hoje não deu para o Lindenberg vir, porque tinha um compromisso, enfim. Né? Nós fizemos esse... Nossa live é sempre na quinta. Hoje antecipamos por conta dos acontecimentos, né, dessa segunda e terça. Mas agradecer ao Márcio Fagundes, que retornou numas férias bem merecidas, né, Márcio? E a Raquel Faria, que está novamente abrilhantando esse nosso bate-papo. Então, quero agradecer. Oi. Como eu perdi um pedaço da conversa, eu quero terminar o seguinte, dando uma dica, sempre dou uma dica de um livro, né? E aí... Exatamente, a dica cultural. Momento cultural. Como as Forças Armadas estão em foco, né, atualmente no país, aí eu estou lendo aqui, ó. Fica espelhado. O livro chama Memórias de um Soldado, de Nelson Werneck Sodré. Ele foi major do Exército, grande escritor, um grande pensador da vida brasileira, e aí ele fala da instituição. Tem passagens aqui das Forças Armadas com Getúlio, da criação, do comportamento, do pensamento, das estratégias, muito interessante. Então, como a instituição está em foco hoje, eu estou procurando ler um pouco para me inteirar um pouco sobre os bastidores da instituição Forças Armadas, para a gente não ficar em nome, troca um nome aqui, troca um nome ali, e tal, grosseiramente. Então, estou procurando ler isso, estou achando muito interessante. Porque a população, grosso modo, acredita em duas instituições, né? Na Igreja e nas Forças Armadas. Aí já acreditou na imprensa, né, Raquel? Mas hoje não está tão
A confiança na imprensa, na grande empresa, não é tão grande, não, me parece. Então, completando rapidamente, quando você falou memória de um soldado, me veio à memória agora a questão daquele soldado da Bahia que surtou e, depois de 3 horas e meia, os seus colegas de farda tentando negociar com ele a rendição, e não teve jeito, ele disparou tiros, né, para os seus colegas lá, para a tropa que estava lá tentando negociar com ele, e depois ele foi ferido, infelizmente, é óbito. E tentaram jogar nas costas do governador da Bahia, o Rui Costa, essa responsabilidade. Aqueles oportunistas que, né, a própria Bia Kicis, né, que é presidente da CCJ, né, deputada do PSL, deputada federal, né, dizendo que tinha que ter um motim contra o governador, aquela coisa toda. O fato lamentável que aconteceu, um policial militar perdeu sua vida, surtou, né, infelizmente, seus próprios colegas tiveram que abatê-lo, né, foi um fato lamentável, triste. Quando eu vi esse livro, Memória do Soldado, com certeza, daqui a pouco, terá a memória do soldado baiano, viu, Márcio? No caso desse rapaz, Wesley, que perdeu sua vida. Surtou, mas, infelizmente, teve um final trágico. Raquel, obrigado aí mais uma vez pela sua participação, com seus comentários, com sua energia feminina, que é muito importante. Eu digo que a participação da mulher na política, em tudo é importante. A mulher tem que participar muito mais da política, opinar, tem que, sabe, estar presente em todas as instituições nesse país. O poder da mulher é muito importante, tem que ocupar vagas no legislativo, no executivo, onde for, tiver um espaço, a mulher tem que ocupar. E você está de parabéns, porque você, além de ser uma excelente jornalista, suas opiniões são sempre, assim, diria assim, muito firmes, ácidas, mas sempre com conteúdo, né? Isso é muito importante, né, Márcio? E o Márcio, que está retornando aí de longas férias, e hoje está mais tranquilo. Eu achei que o Márcio ia cantar, ele não cantou, não é verdade? Faltou aquela musiquinha para fechar a noite, né, Márcio? Vou cantar Jenequim-Tepá. Pronto, do Moro. Canta aí, Márcio, como é que é a música? Não sei, não, eu não sei cantar essa música, não. Eu acho muito triste, eu acho ela muito triste. Mas o Moro deu aula de francês, e principalmente de como cantar uma música linda como essa da Edith Piaf. Pronto. Ele falou que era de Piá, lá de Porto Alegre, lá na Gaúcha. Ó, gente, um abração, Márcio, um abração, Raquel. E, ó, vamos esperar para quinta-feira a gente se encontrar outra vez, tá bom? Não rói a unha durante a semana, não, hein? Quem não vai chegar no 14. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Beijo, Raquel. Um abraço, Márcio. Valeu. Tchau, tchau.